Olha, o cinema brasileiro, assim como todo o cinema mundial, é bom pelas suas exceções. Porém, como todo o cinema mundial, há aqui também aqueles filmes de impacto pouco produtivo, a maioria deles ao menos. Um deles, o mais conhecido deste século, talvez, é o tal do Ainda Estou Aqui, a realização dos sonhos mais molhados da Globo, após o fim da ditadura militar. Ganhar um Oscar criticando aquilo que apoiaram e conseguirem reescrever a própria história. Infelizmente, eles já conseguiram. Mas assim, eu não vi o filme do Salles, não sei se é bom ou ruim, e nem pretendo ver tão cedo, já que não acho que eu teria algo interessante a falar sobre, pensar sobre, etc. Na falta de um termo melhor, já que nem eu, nem você, nem ninguém dessa geração são cinéfilos mesmo, mas tomaremos o termo emprestado nesse momento, enfim. Cinéfilos aqui do Brasil falaram e repetiram tanto durante a campanha do Oscar, quanto após a campanha, a necessidade e a importância de assistir mais filmes brasileiros desconhecidos. No caso, além da defesa de cinema brasileiro antigo, há, claro, a defesa para os filmes nacionais feitos hoje em dia. Daí é sempre um papo que, bom, não parece falar muito sobre o filme, se fala só em adjetivos. Mas a defesa sempre é sobre valorizar o cinema brasileiro, tanto na parte do público quanto no que os próprios diretores falam em entrevistas. Ou seja, é só moralismo. Mas o interessante para mim é um certo fenômeno que ocorre dentro do nicho cinéfilo, que nesse sentido, mesmo sem a atenção exacerbada que várias páginas horríveis do Twitter tiveram enquanto falavam de Ainda Estou Aqui e, sem dúvida alguma, tendo mais repertório que essas páginas, já que são pessoas que quase sempre já viram Glauber, Godard, Fritz Lang, Paul Verhoeven, Steinbeck, etc, 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 tem uma postura, argumentação e até uma presença política que, no mínimo, não diferem nada das tais páginas do Twitter. E tudo bem, eu sei que eu posso soar exagerado, mas digo isso após notar certo fenômeno. Todo ano costuma sair no mínimo um filme brasileiro que não será tão chamativo no nosso país, porque não irá para o Festival de Cannes. Por possuírem certa qualidade, algumas vezes, o filme salta aos olhos do nicho que eu já comentei. Em resumo, filmes que não irão passar em cinemas comerciais e nem estarão disponíveis nos serviços de streaming. Logo, cabe a esse nicho falar desses filmes e até disponibilizá-los por meio da pirataria. Alguns desses ao longo dos últimos anos que eu lembro: Sertânia, Cabeça de Nego, Deserto Particular, Marte 1, Mato Seco em Chamas, Carvão, O Dia em que Eu Te Conheci, Cidade e Campo e o mais recente, Oeste Outra Vez. Que por sinal já foi substituído por O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, e que agora que o filme ganhou Cannes, bom, vai aparecer um próximo da vez. Deixando claro, não vi praticamente nenhum desses filmes e mal conheço a obra de quem dirigiu cada um, então não tenho nada contra e nem posso opinar. Só tenho opinião sobre Cabeça de Nego, que eu gosto, e o André Novaes de Oliveira, diretor de O Dia em que Eu Te Conheci, bom. Eu só vi Fantasmas, que olha, eu só posso dizer que o que ele faz com o sotaque mineiro nesse curta O que você tá filmando aí? Não, pera aí, senta aí. Não, mas pra que isso? é quase tão reacionário quanto o que o Nicolas Ferreira faz com o sotaque mineiro. Ou sendo mais bem colocado nas pesquisas para governo. Mas o meu problema é com a recepção dos filmes, o que é escrito sobre os filmes, porque assim, esses filmes saem, sei lá, em São Paulo, no Rio, daí vaza uma cópia pirata e todo mundo assiste. Eu fico feliz de todo mundo assistir. Só que, porra, todo mundo que é famosinho ali escreve na hora sobre o filme. Fica, vai, 1 ou 2 meses nisso, todo mundo postando nas redes o texto que escreveu no Letterboxd, daí algum peixe grande escreve sobre também, e depois acabou a discussão sobre o filme. Não se parece um pouco com o efeito de Ainda Estou Aqui? Então, ficam nesse imediatismo de escrever imediatamente sobre o que foi lançado e no fim do dia, poucas discussões interessantes podem surgir sobre. Olha, eu não me surpreenderia se viessem aqui, sabe? Falasse que eu não posso julgar essa escrita imediata assim que o filme sai, porque os Carrier fazem isso. Primeiro que os Carrier hoje em dia não é lá grande coisa. Segundo que falando do Carrier dos anos 50, primeiro, os caras estavam numa França logo após a Segunda Guerra e a ocupação nazista. Foi a descoberta da gurizada acerca do cinema e logo com o melhor cinema do mundo. Para a gente é uma relação bem diferente. Segundo, sem dúvida a qualidade dos textos de Godard, Rivette, Romer, Chabrol, Moulet e até os do Truffaut são melhores que praticamente tudo que há no Brasil, mas além disso, os textos eram um estudo completo do filme. Tanto que eles tinham a área do Petit Journaux para falar as impressões mais básicas após ter assistido, algo mais imediato. E assim, muitas vezes eram feitos estudos sobre o cinema no geral.
e nisso citando vários filmes de diferentes épocas. E tem um ditado, né? A pressa é a inimiga da perfeição. E não de forma direta, mas isso me lembra algo que o Godard disse a Pauline Kael numa entrevista que ele cedeu a ela. Abre aspas, você não é livre. Por exemplo, para escrever regularmente sobre um filme desconhecido. Você seria demitida pelo seu editor. Deixe-me colocar da seguinte forma, você não é livre. Quando verifiquei os artigos que você escreveu nos últimos 2 anos para o The New Yorker, você tentou ser diferente dos outros até certo ponto. Você me contou sobre Kagemushi, a sombra de um samurai, por exemplo, que você tentou resenhá-lo depois que todos os outros já o tinham feito. Mas por que não 2 anos depois? Por que não 2 anos antes? Por que você não fala de um filme antes dele ser concluído? Você é uma crítica de cinema. Um crítico de cinema não é apenas um resenhista. Você escreve sobre um filme da Paramount quando a Paramount decidiu lançá-lo. E então, onde está a liberdade? Enfim, para mim isso reflete algumas questões do que eu disse, porque esses caras todos, até um amigo meu postou sobre no status do WhatsApp. É muita pressa. O filme começa a ser minimamente falado e os caras, os cinéfilos, saem falando à torta direito sobre. E sair falando desse jeito, sabe? Tudo na hora, acerca do último lançamento, não é algo que permite muita variedade. E daí, só para acabar mesmo com esse possível anacronismo, sobre os Carrier escreverem sobre os lançamentos. Olha só, e eu tô falando isso aqui só mais porque eu quero citar, porque eu gosto muito desse texto, mas o grande texto do Philippe de Montsablon sobre o Getsu do Mizoguchi foi publicado na Carrier 5 anos depois do lançamento do filme. Enfim, a gente tá em outro contexto. Os filmes são assistidos de forma muito mais rápida, são divulgados de forma mais rápida também, então eu acho que deveria mudar algumas coisas ao escrever e falar sobre cinema. É tipo quando o James Gray falou que não filmaria em digital porque era muito fácil e o Pedro Costa ficou irritado, afirmando que no digital é muito mais difícil. E o que ele quer dizer é que filmar no digital demanda bem menos trabalho, bem menos preparação. Há muito mais tempo disponível do que quando se filma em película. E na crítica deve ser a mesma coisa. Tem muito filme disponível hoje em dia, bem mais fácil de escrever sobre, tá tudo na nossa cara. Logo, para fazer bem feito, fazer um bom trabalho, tem que ser diferente. E as pessoas que eu não cito o nome do vídeo, independente das minhas críticas explícitas aqui, elas gostam dos filmes. Acham todos eles muito bons, mas como eu fui citando, esse é um fenômeno de tempos. E olha, são filmes recentes no cinema brasileiro que eles gostam, e sobre imagem para um estudo comparativo, um estudo de conjunto, como o Nota sobre uma Revolução do Rivette. E o mais assustador é que quem eu vejo fazendo essa análise mais rica, com mais nuances, é justamente quem não gosta desses filmes, que fala sobre eles juntos para analisar o porquê que esses filmes são ruins. E assim, vou ressaltar que esses textos curtos postados no Letterboxd não é crítica. Não tem um estudo, nenhuma pausa, reflexões, pesquisas, são coisas escritas de forma mais simples, tipo esse vídeo aqui. Isso é normal. Novamente, os Carrier tinham uma área na revista só para isso, que reunia impressões, ideias mais soltas, etc. Não há problema em não ser uma crítica, não ser algo aprofundado demais. Mas o problema, sem dúvidas, é quando esses textos mais curtos não dizem nada de interessante, resumindo-se a adjetivos básicos que tentam embarcar o filme inteiro em uma palavra. Me desculpa, fazer isso com todo o filme brasileiro que sai e é interessante, depois esperar o próximo para continuar usando os mesmos adjetivos, isso não é crítica. Isso não adianta muita coisa, e nem valoriza o cinema brasileiro. Bueno, não sou eu que falo desses filmes e, sinceramente, eu não pretendo assistir eles tão cedo. Então, aos colegas, façam o que quiserem, é divertido, claro, apontar e dizer que alguém está cagando regras sobre o trabalho dos outros e tal, mas eu só falei umas coisinhas soltas, vocês têm mais dinheiro e mais relevância que eu já, mas eu acho que tem algo de errado aí, no fim do dia, porque, por exemplo, esse vídeo aqui não é uma tentativa de, sabe, botar uma resposta, uma possibilidade de interpretação. Isso aqui são arranhões, pistas, ideias soltas que eu vou tendo quando eu escrevo. Muita gente posta no Letterboxd assim, que eu gosto. Em Substacks também, muita coisa é escrita assim pra ver no que pode chegar, pra ver no que vai dar. E eu acho que realmente, se é pra escrever uma coisa quase automática em redes sociais, só pra dizer que falou sobre esse filme, pra dizer que, pô, não, eu fiz minha parte, né? Que às vezes é esse o sentimento. Eu acho que tem que ser replanejada uma rota. E quando eu digo que tem que ser replanejada uma rota, eu coloco o meu na reta. Estou colocando até de alguns amigos meus na reta falando isso. Mas sim, eu acho que é necessário, eu acho que é necessário amadurecer, eu acho que é necessário repensar, eu acho que é necessário colocar as coisas em perspectiva. É necessário não falar de um filme agora, mas falar depois sobre o mesmo filme e depois sobre o mesmo filme. Que é assim que a gente pode, por exemplo, bom, já que é um termo que
dentro do meu público pega bem, ser um militante dentro de teoria artística, assim como foram Adorno, Benjamin, né? Assim como foram o pessoal da teoria crítica. E eu acho isso bem interessante. Eu acho que é uma proposta interessante. Mas eu sei o caminho completamente? Não, mas eu não vou me achar também, mas tô tentando sair de caminhos muito fáceis que eu em vários momentos já entrei e com certeza com os meus vídeos antigos eu já entrei e que no futuro eu vou seguir entrando. Só que o ponto é que a gente tem que saber fazer uma autocrítica aberta, transparente, assim como eu acho que é o texto do Homer sobre o Mankiewicz acerca do filme The Quiet American, mas não lembro agora exatamente, pode ser o do Luc Moulet também. Mas em resumo, assim, sabe, ir colocando esses processos, esses aprendizados, tentar abrir mão, principalmente de definir isso é lindo, esse filme é lindo. É necessário explicar o que é lindo, às vezes a gente vai poder fazer isso de uma forma mais rica, principalmente com o amadurecimento das ideias, e outras vezes a gente vai fazer isso desse jeito que eu tô falando aqui, em conversas no WhatsApp com amigos, e isso é importante, isso nos dá cacife, isso nos dá repertório, isso nos dá ideias pra gente poder fazer algo melhor depois. Então eu acho que textos curtos, vídeos no YouTube, eu acho que eles têm que serem menos impositivos, menos definidores, e às vezes mais soltos, mais passeando por certos assuntos. E daí, claro, quando tu quiser fazer uma crítica, crítica mesmo, publicar um texto numa revista, querer estudar, aí sim, obviamente, obrigatoriamente, tem que se apegar a um rigor teórico. E se tu não quer se apegar a ele, tu quer, sabe, só poder falar do que tu quiser e se achar o tal, sem ter assim nenhuma referência, sem ter nenhum rigor, sem levar a sério a teoria, seja do cinema, seja de qualquer área,